Entrevista. E o governo federal publicou o decreto 10.410 de 2020, que muda regras de aposentadoria. A medida regulamenta mudanças promovidas pela reforma da Previdência em regras para as aposentadorias e pensões. Vamos saber mais detalhes de algumas dessas regras e convidamos então a advogada especialista em direito previdenciário, a doutora Gisele Kravchichen, para discorrer sobre o tema. Doutora Gisele, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui conversando sobre essas mudanças importantes do direito previdenciário. Então vamos lá. O que a senhora pode destacar logo de início que vem preocupando as pessoas que procuram a senhora para falar sobre esse decreto? É importante começar destacando que o decreto, além de trazer as atualizações relacionadas a todas as últimas mudanças, ele fez alterações bem importantes para incluir na normativa administrativa as regras da reforma da Previdência, da emenda 103, que aconteceu no final de 2019. Então, ele consolida um monte de mudança anterior, que veio de medida provisória, instrução, portaria, e também já atualiza para aplicar as regras da reforma. E nesse contexto, o decreto ele traz alguns pontos bem importantes no tocante ao processo administrativo, ao pedido de benefício no INSS. Agora, não cabe recurso se o INSS pede documentos e a pessoa não junta a documentação. Então, fica ainda mais importante fazer um bom pedido administrativo bem instruído, porque se o INSS faz o que a gente chama de carta de exigência e a pessoa não responde, mesmo que não tenha, ela tem que responder dizendo, olha, eu não tenho este documento, para que daí a gente tenha a garantia de que vai ser analisado o que a gente chama de mérito, ou seja, o efetivo pedido, senão o servidor pode extinguir o processo sem analisar pelo não cumprimento da carta ou pela não entrega da documentação. E nesse caso não vai caber recurso, vai ter que entrar com um novo pedido. E daí fica sem atrasados, né? Ou vai acabar tendo que estabelecer uma nova data de início desse benefício. Nesse contexto também, tem a questão do início do pagamento quando você junta novos documentos durante o processo administrativo. Se a pessoa não juntar logo no protocolo inicial, logo no pedido inicial e ficar juntando durante o processo esses documentos, ela não vai receber atrasados desde o pedido lá inicial, ela vai receber atrasados desde a data da juntada desses documentos, se a concessão for relacionada ou se esses documentos forem muito importantes. Então, isso muda bastante a realidade do procedimento administrativo de requerimento de benefício. É importante as pessoas ficarem atentas. Temos aí, então, uma alteração de data de início do pagamento dos casos novos, no caso desses novos documentos. Dos novos documentos, exatamente. Se a pessoa juntar documento novo no meio do processo administrativo, antes o INSS pagava desde o pedido. Agora não, ele vai pagar desde a juntada desses documentos. E isso pode significar uma perda de atrasados bem significativas. Então, é importante que a pessoa junte toda a documentação para fazer o pedido. A contagem também, tivemos mudanças com a contagem? Sim, bem importantes. A contagem de tempo sofreu duas mudanças principais. Uma, agora ela conta em meses, não mais em dia. Então, antes, para o contribuinte individual, para o autônomo, já era assim: você pagava a guia naquele mês, contava os 30 dias. Mas para o trabalhador empregado, que tinha carteira assinada, contava. Se ele entrou no dia 15, eram 15 dias de trabalho, e não o mês inteiro. Agora não, agora conta o mês todo, não mais em dias, mas só para os períodos trabalhados após 13 de novembro de 2019, que foi a data da emenda constitucional da reforma da Previdência. E outro ponto importante, que vale também para os empregados, é que agora, se você contribuir naquele mês sobre um salário menor do que o salário mínimo, aquele mês não vai contar para a manutenção da qualidade de segurado, para o tempo de contribuição, para a carência, aquele mês não conta. Você tem que fazer ou um agrupamento de meses com esse valor mais baixo para tentar juntar e ter pelo menos um de valor de salário mínimo, ou complementar aquela contribuição. E isso é bem importante para quem tem a carteira assinada no meio de um mês, porque aquele primeiro salário, ele é descontado do INSS, mas talvez pela quantidade de dias trabalhados ele seja inferior ao salário mínimo. Nesses meses, não vai contar se a pessoa não fizer a complementação ou se depois não tentar agrupar ali ou pegar o excedente de um mês e botar para esse, porque ele vai ter que todos os meses, para serem contados, vai ter que ter pelo menos igual ao salário mínimo, o salário base de contribuição.
Nesse caso em que a pessoa recolheu menos que um salário mínimo, independente do tempo que isso aconteceu, dá para hoje fazer um depósito para compensar uma contribuição de anos atrás? Para os empregados dos períodos antes de 2019, de 3/11/2019, essa contagem existe, a mudança afeta eles mais agora. Mas para os contribuintes individuais, os autônomos, essa regra já era exigida. Então, sim, pode ser feito o recolhimento. O decreto já cria o procedimento de complementação, de agrupamento e também de utilizar saldos extras de uma outra contribuição para esta daqui, né? Então, um mês que ele tem a contribuição acima do salário mínimo, ele pode pegar o que sobrou lá e somar esse daqui. Esses procedimentos estão previstos para períodos posteriores à reforma, mas muitos têm entendido que, para o contribuinte individual em especial, também abarcariam períodos anteriores. E você que está acompanhando essa entrevista também tem alguma dúvida, pode enviar aqui pelo Instagram, pelo WhatsApp da Rádio Justiça, 61999-758140. E sobre a possibilidade de aposentadoria, contando o tempo rural e urbano, o que mudou agora com esse decreto, hein, doutora Gisele Krapchichen? Então, Sérgio, a mudança é bem interessante e favorável aos segurados. Antes a gente tinha muita discussão. Em 2008 houve uma mudança positiva que disse que o tempo rural poderia ser usado para carência, para aquele mínimo de contribuições para quem se aposentava também com o tempo urbano. Só que o INSS e até a reforma entendia normalmente que era para quem estava no meio rural no momento da aposentadoria. O decreto vem a trazer uma isonomia, uma igualdade nessa aplicação. Então, você pode somar tempo rural com tempo urbano para se aposentar tanto no campo quanto no meio urbano, somando ali para você ter os 15 anos de contribuição, né? Então, essa soma que a gente chama de aposentadoria por idade híbrida, aposentadoria híbrida, que soma o tempo trabalhado no meio urbano com o tempo trabalhado no meio rural, ela fica mais garantida, mais possível com esse decreto, através dessas mudanças que a gente teve, que então traz essa norma favorável aos segurados. E a aposentadoria especial, como ficou com o decreto? A aposentadoria especial foi uma das mais prejudicadas com a reforma da Previdência, né? Ela passa a ter nas regras novas idade mínima, não pode mais ser convertido o tempo especial trabalhado após 13/11/2019. Então, ou a pessoa vai ter uma aposentadoria toda especial, ou aquele tempo não vai contar mais para ela. E uma coisa bem negativa que aconteceu com o decreto, isso não estava na emenda constitucional, isso está sendo bastante discutido pelos estudiosos da matéria, é que o decreto tirou uma garantia dos trabalhadores que estão expostos a agentes cancerígenos. Antes do decreto, não da reforma, antes do decreto, então, quem trabalhava num ambiente que tivesse agente cancerígeno, mesmo que usasse equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, por existir aquele agente ali, ele já estava enquadrado como aposentadoria especial. E agora o decreto diz que não há essa presunção. Se o equipamento de proteção individual for considerado eficaz para eliminar, né, ou para amenizar os efeitos desse agente cancerígeno, essa pessoa vai ter que provar, então, que aquele EPI não foi entregue, ou que aquele equipamento não era suficiente, né? Não há mais essa presunção, e isso acaba prejudicando bastante os trabalhadores que estão expostos a agentes cancerígenos no seu ambiente de trabalho. A proteção anterior era bem melhor. Agora fica a responsabilidade do empregado de ter que provar que esse equipamento não existia ou não era suficiente para protegê-lo durante a atividade. A senhora acredita que teremos até questionamentos sobre a constitucionalidade desse decreto aqui no STF? Bastante. Eu entendo que a gente vai ter bastante discussão, tanto em razão da emenda 103, que trouxe um monte de modificação, mas o decreto ele foi muito além em diversos pontos do que a reforma. Ele restringiu direitos que a reforma não fez, inclusive nessa questão do agente cancerígeno. E nesse contexto, há possibilidade de discutir a inconstitucionalidade dele, né? O decreto ele vem para regulamentar, ele não vem para restringir, ele vem para só facilitar a interpretação, mas não para criar novas regras, em especial não criar novas regras que possam prejudicar os segurados. Nesse caso, então, o decreto ele acabou legislando sobre algo que já tinha sido legislado, definido antes com os parlamentares. Exatamente, e ele criou
de forma mais governamental certas interpretações e certas restrições ao exercício do direito que não existiam na emenda. A emenda ela surgiu no projeto, ela era bem maior do que efetivamente foi passado, houve bastante retirada de restrições, ali a gente teve alguns benefícios que não foram afetados. Um exemplo dessa questão de restrição que ele traz é da aposentadoria da pessoa com deficiência. A reforma deixou bem claro que o cálculo dela seria com base na Lei Complementar 142. Mas o que o decreto vem a dizer é que não, é que vai ser com base nas regras da emenda, que vai ser com base no 100% da média. E isso traz prejuízo no cálculo. O decreto foi muito além da reforma em alguns pontos e isso, sem dúvida, vai gerar judicialização. O que vai contrário ao movimento que vinha sendo feito da desjudicialização, né? Tentar diminuir as discussões. Agora, com uma nova regra e da emenda, e depois com um decreto que vai muito além e restringe muita coisa, a gente vai ter um aumento considerável de discussões na justiça, que até estão um pouco mais tranquilas no momento, porque o INSS ainda está tentando conceder os benefícios com essas novas regras. Ainda não houve um esgotamento da fila. A gente tem benefício desde 2019, aguardando análise na via administrativa. Então, a hora que essas negativas começarem a sair, ou que esses cálculos começarem a sair de forma mais significativa em valores inferiores ao que seria interpretado devido, isso vai bater a porta do judiciário, sem dúvida, vai aumentar as ações previdenciárias. Vamos a uma pergunta que chegou aqui da Vânia Cosmo. Ela pergunta: quem já está trabalhando em atividade especial também será alcançado por essa nova regra quanto à idade e ao cálculo do benefício? Obrigado, Vânia. Oi, Vânia. Então, sim, se não implementou os requisitos, porque como é que funciona o direito adquirido? Ele não é um direito a regras, ele é um direito que você incorpora ao seu patrimônio se você implementa os requisitos para o benefício. Então, quem até 13/11/2019 estava trabalhando em atividade especial e cumpriu os requisitos lá, os 25 anos, por exemplo, de tempo todo especial e conseguir provar isso, mesmo que requeira depois, vai ter direito às regras antigas. Quem não cumpriu tem duas opções. A regra nova, que é a regra transitória, que fala em idade mínima e tempo fixo, né? Então, 25 anos... não é pontuação, então 25 anos e mais idade, mas tem aposentadoria de 20 ou de 15 anos de contribuição. E tem também, para quem não cumpriu, estava trabalhando antes, tem também a opção da regra de transição. A regra de transição da aposentadoria especial prevê uma pontuação, prevê os 25 anos de tempo especial, mas prevê uma pontuação também, que envolve idade e tempo de contribuição, inclusive tempo de contribuição normal. Então, não é que ela vai ter que ter a nova regra, ela tem direito, talvez, a uma regra de transição se ela estava trabalhando antes. Agora, se ela não cumpriu os requisitos, ela vai ter que se adequar de alguma forma às regras da emenda, seja transitória, seja de transição. Uma outra pergunta, Durval de Almeida. Professora, sei que a pergunta está fora da live, do tema da live, mas queria saber de você sobre o processo de revisão da vida toda que recentemente subiu para o STF. Então, o processo foi afetado como representativo ali, então como repercussão geral. Não tem previsão de julgamento. Uma coisa interessante no processo é que não houve o julgamento da matéria no mérito pelo plenário virtual, né? O voto do ministro Toffoli é no sentido de afetar como repercussão geral. O processo ainda está em análise, ali os demais ministros ainda têm que se manifestar, mas entendo que o tema provavelmente vai ser sim levado a julgamento a plenário. O que está acontecendo agora não é o julgamento de mérito, é só para saber, para eles dizerem se eles vão julgar. Eu, pessoalmente, entendo, e eu tenho decisões recentes, até do ministro Marco Aurélio e de outros ministros, dizendo que a matéria não é constitucional. E não é mesmo, é uma interpretação da Lei 8.213 e da Lei 9.876. Mas a justificativa do voto do ministro Toffoli é no sentido de que, por ser uma questão financeira muito importante, que talvez venha afetar economicamente o governo, o tema deve ser analisado pelo STF. Agora a gente vai ver o que os ministros do Supremo vão dizer, se eles vão concordar ou não com essa afetação, e se houver a concordância, vai então a plenário, sem data definida, para se julgar o mérito, se é devido ou não o cálculo com períodos antes de 94 ou se vai ficar como o INSS fez, que é só com períodos posteriores a julho de 94.
Doutora Gisele, para nós, né, que temos os nossos filhos e ainda não começaram a trabalhar, qual o conselho que a senhora deixa para um planejamento de aposentadoria? Vai para a privada, complementar? Como é que ele faz isso para o planejamento futuro? Então, é muito importante a gente cuidar, sim, tanto quem está entrando no mercado de trabalho, quanto quem está já com, sei lá, 10, 15 anos de mercado de trabalho, para começar a pensar na sua aposentadoria. O planejamento previdenciário, ele é importante. Meu filho, por exemplo, ele tem uma previdência complementar desde os 4 meses de vida. Mas algumas dicas com relação à previdência complementar procure previdências fechadas, de preferência. Evitem previdências abertas, aquelas dos bancos, porque essas têm os contratos e as formas ali de benefício não tão favoráveis, porque existem fins lucrativos nessas entidades de previdência. Então, previdências fechadas sem fins lucrativos costumam ser mais vantajosas lá no final do valor do benefício. E eu acho que, em paralelo com a previdência complementar, a gente tem sempre, porque previdência não deixa de ser investimento. Então, a gente tem que ter um valor que vai ser investido, talvez, numa previdência complementar, mas tem que ter também um plano de investimento, às vezes um tesouro direto, que tem títulos ali por R$ 30, R$ 40, que você pode pegar, às vezes, um valor por mês e ir depositando, né, e investindo nisso, para garantir que você tenha uma qualidade de vida na aposentadoria e para garantir que o seu filho, né, quem está próximo de você também tenha. Lembrando, né, para quem tem filhos, da contratação, ou de analisar a necessidade da contratação de pensão por morte, de aposentadoria por invalidez. Então, não pensar só no benefício programável, mas tem os benefícios de risco que são importantes para quem, principalmente, né, para a pensão, para quem tem alguém que dependa economicamente dela. E para fechar rapidamente, vou aproveitar a pergunta da Sofia Silva sobre a aposentadoria especial. Se a senhora acha injusto não ter um pedágio para quem já tinha 23 anos em 13 de novembro de 2019? Muito, sim. Eu acho que a aposentadoria especial ficou de fora dessa regra específica, né? De possibilitar pagar um tempo a mais, o pedágio dos 50%, ou até que fosse de 100%, mas para atingir as regras anteriores, para ter direito a uma aposentadoria mais digna e mais rápida, porque o problema da aposentadoria especial é que o segurado está exposto a um ambiente nocivo à sua saúde, com possibilidade de nocividade, e a insalubridade, ela é cumulativa, né? A periculosidade tem mais a ver com risco de acidente, mas a insalubridade, ela é cumulativa. Então, às vezes, você não tem um efeito hoje, mas daqui a 10 anos, ou 5 ou 10 anos a mais que esse trabalhador ficar no mercado, trabalhando naquele ambiente nocivo à saúde, ele pode sim ser prejudicado. Então, estabelecer uma idade mínima e não viabilizar uma regra de pedágio, como foi feito para aposentadoria por tempo, esquecer da aposentadoria especial naquele momento, faz com que esses segurados possam sim ser bem prejudicados, inclusive, né, vindo a risco de óbito ou de uma aposentadoria por invalidez por continuar nesse ambiente nocivo à saúde deles. Muito bem, tivemos outras perguntas aqui que ficam sem respostas por enquanto. Agradecemos a participação das pessoas aqui pelo Instagram e conversamos na Rádio Justiça sobre o decreto 10.410 de 2020 que muda as regras de aposentadoria. Falamos sobre isso com a advogada especialista em direito previdenciário, Gisele Kravchichen. Doutora Gisele, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, nessa live também, que vai ficar disponível depois no Facebook do Revista Justiça, e até uma próxima. Muito obrigada pelo convite, Sérgio. Até uma próxima. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Agora 10 horas e 31 minutos.